Boa tarde! Pauta especial nessa tarde de terça-feira, ao vivo com você, dando início a uma Essência e Prosperidade. E hoje, uma pessoa muito especial, Matheus Felipe, ele que trabalha, é doutor, mestre, enfim, na questão de diversidade e inclusão. Estamos aqui para perguntar e questionar a ele, já deixando você, Matheus, em saia justa, a nossa curiosidade, o que falta para uma sociedade inclusiva, já que a gente fala de essência e prosperidade, o que falta para a sociedade ser feliz, ser próspera, ser alegre, ser bem-sucedida em todos os sentidos, na tua visão. Então, eu já te desejo boas-vindas, te agradecendo a tua presença, quero que você se apresente aí para a nossa audiência de Sapucaí e região toda sobre o Essência e Prosperidade que começa neste momento. Obrigado, Aline. Boa tarde para todo mundo. Obrigado também à TV Líder do Vale para poder estar aqui. Bom te rever. Isso é muito importante. Então, eu sou o Matheus Felipe, para quem não me conhece. Sou gaúcho, moro aqui pertinho, na cidade de Canoas. Tenho 33 anos e abordo essa temática já há mais ou menos uns 10 anos. Né? A Aline falou, eu terminei recentemente um mestrado sobre a temática de diversidade e inclusão. E eu acho que o mais importante de tudo é que também o nosso papo de hoje é quase que uma provocação para quem está nos assistindo. Assim, como um exercício até de autoconhecimento, assim, sabe? Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, ainda há muita complexidade sobre o tema. As pessoas ainda não entendem que a pauta está falando primeiro consigo, para depois falar do outro. E ela nos convida depois, quando a gente faz o exercício de se conhecer, para compreender realmente esse outro que é diferente de mim. E a pauta ainda tem muito ranço. E a gente vê o quanto ainda a pauta gera esse ranço em algumas pessoas, porque de fato elas ainda não foram tocadas ou não entenderam qual é o espírito de falar da inclusão desse tema, né? E então, falando um pouquinho sobre a temática de diversidade, quando eu falo que ela é esse exercício de autoconhecimento, é que a gente precisa primeiro se conhecer. Quem somos nós para depois poder conhecer o outro? Quando a gente fala de nós, é o que a nossa mente nos leva de informação quando a gente se aproxima de alguém diferente de nós. Tem um conceito muito interessante que fala sobre vieses inconscientes, que é o que a nossa mente nos leva de informação, muitas vezes com alguns dados que a gente tem. E muitas vezes esses dados, que são meia dúzia de coisas, a gente acha que é verdade. E a gente tem a mania de já dar um veredito final sobre algo com base só naqueles dados simples que a gente tem ali. Então, por exemplo, o viés inconsciente ele vai muitas vezes nos moldar a achar, dentro de uma cultura que a gente vive, a criar certos ranços com algumas temáticas. Então, por exemplo, se você cresceu numa família onde aprendeu, por exemplo, que 2 homens ou 2 mulheres têm algum tipo de atração ou afeto e você acha que isso é errado, com o tempo você vai sendo moldado conforme o que você vê na TV, conforme o que você vê nas redes sociais, nos convívios familiares, que aquilo passa a ser errado e você vai começar a tomar atitudes lá na frente que vai gerar discriminação contra essas pessoas. Então a gente precisa primeiro se conhecer. O que a minha mente leva de informação a me aproximar de alguém diferente de mim pela cor, pela sexualidade? Isso está atrelado à cultura. O que a cultura nos ensina dentro dos nossos vieses vai nos mudar para o comportamento lá na frente. Então, acho que o nosso papo hoje aqui também vai levar muito como uma provocação para quem está nos assistindo, para tentar primeiro se conhecer. E nesse momento em que a gente começa a perceber que muitas vezes a gente carrega, sim, comportamentos preconceituosos, o que a gente faz com esse preconceito que está na nossa mente? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Nossa, já aqueceu. Deixa eu me preparar aqui na cadeira. O que a gente faz com tudo isso? Porque, às vezes, eu entendo que eu julgo, né, que eu tenho aquele... Às vezes, se eu já estou no nível de maturidade, se eu já identifico que eu julguei, que eu fiquei... Eu não sei se diferenciar entre uma curiosidade, a gente está falando sobre isso nos bastidores, às vezes, e um julgamento. O que é certo, o que é errado, até que ponto eu devo ficar quieto em relação a um sentimento que eu tenho. Porque daqui a pouco não é nem uma questão de inclusão e exclusão. É uma questão, por exemplo, de gosto, é uma questão de preferências. Como é que eu vou me comunicar isso? Que maturidade eu devo ter? Que transparência eu devo ter para que eu também não prejudique o outro? Às vezes eu quero falar, mas eu não sei se o outro vai entender. Às vezes não estou sendo preconceituosa, né? Sim. Então, são todas essas questões que envolvem o dia a dia da temática. Isso. Eu acho que o mais importante é a gente compreender que muitas vezes a gente pode acabar fazendo perguntas que não levam a gente a lugar nenhum, que são perguntas desnecessárias, né? Eu sempre falo que muitas vezes a gente, por ignorância, pelo fato da gente não ter aprendido a ser inclusivo, que é esse comportamento que a gente tem que ter. E que temos que educar. E que a gente precisa se educar sobre,
a gente muitas vezes não sabe como lidar com a temática. E além disso, a temática de diversidade e inclusão, de um tempo para cá, ela cresceu bastante. E tem pessoas que ainda têm um certo medo de querer se aproximar mais da pauta ou se aproximar de pessoas diversas com medo de ofender com alguma pergunta, como tu disse. Só que tem perguntas que realmente são desnecessárias. Eu vou dar um exemplo, falando sobre até questão de sexualidade, coisa que eu enfrento bastante assim na minha vida. Tem vezes que as pessoas perguntam assim, tá, mas quando você tá namorando, quem é o homem ou mulher na relação? Isso importa? Não, qual é a informação que eu preciso disso, né? Mas eu vou te dizer uma pergunta que é interessante. Uma vez eu estava precisando ir no hospital, e aí quando eu cheguei no hospital, eu estava mais ou menos como eu tô hoje, assim, sabe? Com uma roupa diferente, com maquiagem, enfim, que eu gosto disso. E aí eu cheguei lá no hospital e a pessoa pediu meu documento. E eu entreguei meu documento. Quando eu entreguei meu documento, eu vi que a pessoa olhou pro documento e parou, e olhou para mim rapidamente, olhou pro documento. Na cabeça da pessoa, ela não sabe se eu sou apenas um homem gay que usa roupas diferentes, ou se eu sou uma mulher trans, ou se eu sou uma pessoa não binária. Essa pessoa não tem bola de cristal para adivinhar quem eu sou. Mas essa pessoa fez uma pergunta tão genuína e bonita que ali mostrou o processo de inclusão também na vida dela. Ela olhou para mim e disse, como eu posso te chamar? Eu disse, pode me chamar de Matheus mesmo, eu sou apenas um homem gay, eu tô, né, com essa roupa, enfim, mas sou apenas um homem gay. Ela, ai, que bom, porque eu queria te tratar da melhor forma. Olha que lindo. Isso é uma pergunta inclusiva. Então a gente tem que saber que às vezes tem perguntas que são importantes pra gente poder tratar. Se a pergunta que tu vai fazer é para fazer um tratamento melhor àquela pessoa, para ela se sentir acolhida e incluída, ela é válida. Esse é o ponto. Mas se é uma pergunta que não diz respeito a nada, inclusive você vai até desrespeitar a pessoa, não importa. Aí é uma curiosidade sua que a gente tem que trabalhar isso, né? Exatamente. Daqui a pouco você procura em outras fontes, vai na internet, mas não pergunta diretamente para a pessoa, porque aquilo ali vai ofendê-la. Uhum. Então, acho que a gente tem que entender isso. Se é para gerar acolhida daquela pessoa, a pergunta é válida, né? Você está recebendo, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual no seu time, lá na empresa, né? Você pode perguntar, como eu posso ser mais acessível nos processos aqui contigo? Ah, eu vou precisar que um dia antes da reunião você me mande o PDF dos slides, porque eu vou botar aqui no leitor e vou saber o que você vai estar falando na reunião seguinte. Okay. A pessoa vai explicar com o maior prazer, porque ela quer ser incluída, né? Mas quando a gente faz essas perguntas desnecessárias, a gente acaba afastando. E aí que vem os problemas da pauta. Às vezes as pessoas pensam, mas não pode perguntar mais nada. Tá, mas qual é o objetivo da tua pergunta? É uma curiosidade, porque tu tem, sei lá, uma dúvida, um fetiche. O que é que tu tem que tu precisa saber dessa pergunta, né? Então, acho que se é para gerar inclusão, a pergunta, ela é válida. Ah, e aqui está um ponto que a gente começa a se dar conta realmente da distância que a gente tem em relação ao ideal dessa pauta. Porque a gente começa o programa perguntando, tá, o quão distante a gente está da perfeição e da prosperidade nessa pauta. E aí, se eu tenho uma sociedade que eu não sei nem como tratar, nem o que perguntar, eu tenho vergonha às vezes, não é nem preconceito, mas vergonha, opa, então isso realmente não é normal. Não está normalizado, no sentido de estar normalizado. Exato. E como a pauta ela é muito complexa, a gente não aprendeu em nenhum contexto, né? A gente acaba aprendendo muitas vezes quando a gente assiste algum programa, como é o nosso caso de hoje, quando a gente vai para uma empresa e lá tem políticas de diversidade e inclusão, a gente tem que se aproximar mais da pauta, ou quando acontece um erro. Geralmente, a pauta de diversidade e inclusão, ela entra em alguns espaços na sociedade quando já pegou fogo na situação, né? Quando a gente vê que muitas vezes empresas emitem notas de lamentação, enfim, por uma situação ocorrida que ela não estava preparada e acabou acontecendo uma discriminação, enfim, um processo de desigualdade e tal. Aí a pauta, ela entra. Só que, na verdade, diversidade e inclusão não deveria ser... A pauta não deveria entrar no momento onde já aconteceu o problema. E eu sempre digo isso porque ela acaba entrando porque, culturalmente, a gente primeiro aprendeu a conviver com o preconceito, para depois aprender a experimentar a inclusão. Então, a experiência da inclusão, ela sempre vem depois. E aí que eu digo que, se fosse ao contrário, a gente já teria vivido numa sociedade muito mais próspera, porque a temática já teria sido, de alguma forma, implementada na nossa cultura. Talvez a gente aprenderia desde cedo de como é que a gente deveria ter certos mecanismos de acessibilidade para pessoas com deficiência, ou que nomenclaturas a gente pode usar, mas a gente não aprendeu isso nem na escola. Então, o que acontece? Muito menos dentro da nossa própria casa. E aí, o fato da gente não aprender esse tema e só aprender quando ou estourou a bomba, ou porque a gente entrou lá numa empresa ou num curso que a gente tem mais proximidade com a pauta, mas daí ela acaba não sendo tão efetiva porque ela vai atingir apenas uma parte pequena da sociedade. Só que eu digo que essa parte pequena, que eu faço parte dela e que você também faz parte, é o nosso papel de poder levar essa informação.
Quanto mais a gente conseguir multiplicar essa informação e gerar um ambiente inclusivo, pelo menos que comece na nossa casa, a gente já está fazendo a diferença. A inclusão, ela é esse comportamento que vai trazer prosperidade para uma sociedade. Mas enquanto a gente ainda não se permite conhecer ela de fato, fica muito difícil. Eu digo isso por causa do preconceito. Se tem uma coisa muito básica que eu falo assim sobre o preconceito, o preconceito ele nasce na nossa mente no momento em que a gente enxerga o outro, que é diferente, como inferior. Se eu olho para uma pessoa e já enxergo ela como inferior, só porque eu avaliei pelas características que ela tem, eu já estou gerando um preconceito na minha mente. Então, digamos que a gente está num processo seletivo de uma empresa. Então, eu e você. E aí chega uma terceira pessoa, é uma entrevista coletiva. E eu olho para aquela pessoa e já crio um pré-julgamento achando que ela não vai conseguir passar nessa vaga, que eu sou o melhor candidato, porque eu julguei ela por uma aparência. E eu olhei para você e pensei, não. E eu acabo te julgando pelo teu gênero. Não. Mas eu acho que essa vaga vai ser para mim. Ela é mulher, acho que eles vão querer preferência de um homem. Quando eu estou me colocando num patamar acima do outro e que trata o outro inferior, eu já estou tendo um preconceito. E é assim que ele vai nascendo. Ele começa desta forma e vai sendo alimentado na nossa sociedade por vários outros fatores. E é muito triste o preconceito porque as pessoas não entenderam que o preconceito não combina com a nossa sociedade. E aí que eu falo de prosperidade, sabe por quê? Eu vou dar 2 exemplos, um pouco mais distante e um bem próximo. O mais distante, pandemia. Quando estourou a pandemia, era dito e feito. A OMS declarou lá as medidas de segurança e tal, e aí o que dizia, né? Fique em casa, use álcool gel, use máscara, tenha uma boa alimentação, se tiver alguém com Covid, isole, ou procure serviço médico em caso de sintomas graves. E aí a gente começou a perceber que dentro desse processo, logo de cara a gente tinha problema que não tinha mais máscaras, né? Não tinha como comprar máscaras. Levantou-se um movimento de pessoas ensinando a fazer máscara. Tinha daqui a pouco um movimento de pessoas vendendo as máscaras. Com o tempo, conforme a pandemia foi avançando, a gente começou a ficar sensibilizado como sociedade humana, né? A gente muitas vezes fazia doações para pessoas que precisavam. As empresas se mobilizaram para doar coisas também para os hospitais, ajudar, né, as instituições de saúde. Eu me lembro que logo também tinha momentos em que a gente ia aplaudir, né? Os funcionários, enfim, os profissionais da saúde, seja na rua, seja dentro de casa, tinha horário lá para aplaudir os profissionais da saúde. Tinha gente que tocava instrumento na sacada da casa, no pátio, para a vizinhança poder também ouvir, criar uma harmonia naquele espaço, para a gente poder ficar mais tranquilo num momento tão difícil, né? Uma pessoa estava com Covid isolada, às vezes a gente mandava um remédio, mandava uma comida, mandava alguma ajuda, né? A gente se cuidava quando chegava em casa para não contaminar o outro, né? Tirava a roupa, botava para lavar, tomava um banho, botava... Não chega perto de mim, né? Que eu acabei de vir da rua. A gente vive uma sociedade fraterna e que quer viver em comunidade. Isso é prosperidade. Aí eu digo, termina a pandemia, o que a gente aprendeu disso? Aí vem agora a parte mais recente, o que sofremos aqui no nosso estado. Olha o que levantou de solidariedade para a reconstrução do nosso estado. Pessoas ajudando, empresas mandando doações, né? Celebridades ajudando também o estado, enfim. Vendo pessoas, inclusive a iniciativa privada, construindo as próprias pontes, né? Para ser mais rápido o processo. O espírito de solidariedade. Uma sociedade como a nossa, ela quer viver num mundo mais fraterno e feliz. E o preconceito não combina com isso. Então, acho que essas reflexões que a gente tem que fazer como sociedade quando a gente vai tomar certas atitudes. Por isso que eu digo que a gente tem que se conhecer. Porque, na verdade, a inclusão já está dentro de nós. A gente só não aprendeu como praticar ela. Adorei. E tu tá falando isso e me vem na cabeça o quanto apareceu nesse momento de enchente pessoas com muita solidariedade, com muita vontade, com muita bondade no coração, e ao mesmo tempo a gente viu um movimento aí em destaque de pessoas ruins mesmo. E tu tá falando tudo isso, eu tô pensando, Matheus, todo o tempo, tá? Mas a ignorância e a maldade de algumas pessoas que se aproveitam de uma ocasião porque é mulher, porque não tem a mesma sexualidade que a minha, ou não tem a mesma motricidade, para tentar vamos dizer assim, se prevalecer de alguma forma, encurtar os acessos, que aí já não é mais sobre apenas também uma questão de conhecimento, de falta de informação, aí já passa para uma outra situação que é intrínseca às vezes do ser humano também, né? Exatamente. E eu vejo as duas coisas. Eu vejo que parte é ignorância mesmo, e não imagino quanto isso vai ferir e vai atingir o outro lado, e também tem a maldade. Eu vejo que tem as Qual que é mais formas. difícil lidar? A maldade. É. Eu acho que a maldade é a mais difícil porque ali ela já tomou uma decisão. Sim. Entende? Quando é ignorância, a pessoa ainda pode ter a possibilidade de, nossa, eu errei,
né? Não sabia disso. Me perdoa, vou crescendo, vou desenvolvendo. Exato, eu vejo muito pelos treinamentos de diversidade. Às vezes as pessoas não entendem da pauta, às vezes chegam até com o ranço da pauta, mas participam do treinamento e saem diferentes depois. Sim. Nossa, Matheus, eu não tinha pensado dessa forma. Tu me despertou um novo olhar sobre isso. Quando é a maldade, ela já é um processo tomado, é uma decisão. A pessoa quer fazer que isso. Ela só está usando aquilo de aproveitamento, só como uma ocasião, porque faria maldade de outra forma. Exato. E o mais interessante é que o preconceito, ele é um dano tão grande para ambos os lados. Ele dá um dano enorme para quem pratica e para quem sofre. Claro que a dor de quem sofre com preconceito é maior, é uma dor mais aguda. Mas quem causa o preconceito também sofre com isso porque mostra a própria ignorância. Então, é um dano dos dois lados. E há quem diga que gera até doenças para quem tem esses ranços, essas coisas mal resolvidas dentro de si. Somatiza no corpo. Somatiza no corpo. Começa a surgir as alergias, começa a surgir os problemas de saúde. Por quê? Porque quando a gente não entende que a pauta ela leva para realmente a prática do amor ao próximo, né? É muito fácil eu amar os meus amiguinhos, é muito fácil eu amar quem está no meu entorno, e como é difícil a gente amar quem a gente não conhece, né? A pessoa que está precisando de uma ajuda, aquela pessoa que é diferente de mim. Então, eu sempre digo que a inclusão ela é um desafio para nós como sociedade. Eu diria que ela é o grande desafio do século. Eu digo que não é mais a tecnologia o desafio, que a gente já chegou onde tinha que chegar. A tecnologia só avança. Mas as relações humanas estão cada vez mais difíceis. Eu vejo quanto ainda a gente não consegue melhorar coisas tão simples. Eu sempre trago o exemplo do Elon Musk, né? Fazendo aí missões, querendo colonizar novos planetas, e a gente ainda está falando sobre racismo. A gente não tem a mesma ambição com a tecnologia para combater os problemas aqui dentro de casa. E estamos pensando em colonizar novos planetas. É legal? É. Mas a gente não resolve nenhum problema aqui dentro de casa. Que situação. Então eu vejo o quanto ainda é complexa a pauta e a gente precisa olhar para o preconceito se conhecendo primeiramente. E aí a gente consegue entender às vezes, não, na minha questão é ignorância. Eu não sabia, né? E de um processo cultural acabou agindo dessa forma. Não, é uma maldade, é uma decisão que eu tenho, né? E claro, eu vejo que uma das formas da gente poder avançar também com essa temática e trazer mais prosperidade para a sociedade por meio da inclusão é a gente poder ter também leis mais severas sobre isso. Porque quando a gente tem ali uma lei que criminaliza o racismo, mas ela não é eficaz, ou até para quem vai avaliar se aquilo é crime ou não tem nem conhecimento de como avaliar sobre, eu vejo muitas vezes as pessoas que ali tu vê que é um crime de racismo foi declarado apenas como injúria racial. E não foi adiante. Porque talvez até quem estava avaliando não sabia interpretar realmente se aquilo era um crime de racismo. O próprio exemplo é assédio moral, assédio sexual. Assédio moral. E tem gente fazendo de propósito, né? E tem vários tipos de assédio. A própria questão da Maria da Penha, né? Que se debate tanto, que eu acho super válido, mas eu também vejo depoimentos de homens sofrendo com isso, né? Dizer, olha... Tem de todos os lados, sabe? Claro, tem uma questão estrutural, né, que mostra também da nossa sociedade a questão da fragilidade do nosso sistema, onde muitos anos as mulheres foram excluídas, né, como a gente fala também das pessoas negras, enfim, eu acho que por isso que as leis acabam sendo um pouco mais fortes para esses grupos, digamos, minorizados dentro do processo da sociedade, porque realmente foram os que mais sofreram, como a gente está falando antes nos bastidores, né, 30 anos atrás, ali, 33 anos atrás, a OMS ainda tinha, né, a homossexualidade, que era chamada de homossexualismo, era uma doença, né? Olha só, 30 e poucos anos atrás, recente. Gente, Se a gente fazer um histórico de 100 anos... Nossa. Olha quanta coisa! O Brasil foi o último país, de fato, a abolir a escravidão. Então, quando a gente olha para todo esse processo, a gente vê o porquê que ainda, muitas vezes, a própria sociedade ainda, até quem domina as leis, não sabe muitas vezes como avançar com essa pauta, porque ainda é muito complexo. Então significa que no futuro vai ser normalizado. No futuro, talvez bem distante, a gente espera que essa evolução esteja no processo. Eu espero, realmente eu espero, mas é uma coisa que depende de cada um. Eu acredito muito também, inclusive, nas próximas gerações que venham também com esse espírito de olhar realmente com espírito humanizado nas nossas relações sociais, porque a gente ainda vive numa sociedade que a gente ainda tem muitas coisas que não avançaram, porque ainda precisa, digamos assim, novos olhares sobre isso.
olhar para o ser humano e ver a alma, não Exato. quanto que tem a conta bancária, o que está Exato. vestindo. Exato. Porque tudo isso também é inclusão, não é? É tudo, é Exatamente. tanta coisa. Aliás, eu queria que tu explicasse para nossa audiência o que de fato é inclusão. Porque esses dias teve aqui nosso Rafael, professor universitário, enfim, ele veio com cadeira de rodas, primeira vez que eu recebi alguém no programa de cadeira de rodas, e eu não sabia o quão complexo era a vida de um cadeirante. Gente, ele contou, porque eu fiz, né, a gente conversou bastante sobre bastidores, eu fiquei impressionada, não tinha ideia das dificuldades da vida de um cadeirante. As pessoas não têm ideia, Os Matheus. desafios, as barreiras que enfrenta. Né? O que a gente fala sobre a inclusão, né? A inclusão, as pessoas às vezes atrela essa palavra ou própria diversidade. Quando fala de diversidade, pensa o quê? É o LGBT, né? É os gays. É isso aí, é isso aí. Né? Ou quando fala de inclusão, é pessoa com deficiência. Não, é muito mais. A inclusão, ela é um comportamento que a gente precisa ter. E que a gente tem essa prática dentro de nós, só que a gente não sabe como fazer isso, porque a gente não foi ensinado. E por que eu digo isso? Eu sempre gosto de trazer o exemplo comparando a ética com a inclusão, que eu acho que é válido porque as pessoas conseguem compreender melhor. Todo mundo sabe o que é a ética, pelo menos boa parte, né, da sociedade sabe, porque existe, inclusive, penalidades se a gente não se comporta de forma ética, né? Se você trabalha numa empresa, por exemplo, lá tem o código de ética, o código de conduta, que vai dizer os comportamentos que você deve ter. Fora disso, você está sendo antiético, né? E tem uma penalidade sobre. Bom, a ética é um comportamento humano. Digamos que hoje, falando bem de empresas, assim, que é bem a minha área, digamos que hoje a ética fosse tratada nas empresas da mesma forma como a inclusão é tratada ainda, de uma forma muito precária. Sabe como é que seria? Aquela empresa contrataria uma pessoa especialista ou liderança em ética, ia criar o programa de ética da empresa para pensar em ações, para a gente melhorar a cultura, e digamos que agora no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT+, fosse o mês do orgulho ético. E a gente chamaria um palestrante, uma pessoa assumidamente ética, para falar como é ser ético numa sociedade que ainda não compreende essa pauta. Bom, a gente ia talvez ficar admirado pela coragem, pela bravura daquela pessoa de falar a importância de ser ético e ser assumidamente ético. Termina a palestra, esquecemos da metade das coisas que ela falou, palestrante, metade da empresa continua desviando recursos, metade da empresa ofende a outra metade, e a gente espera que a nossa liderança de ética contratada resolva todos os problemas da empresa. Vai conseguir? Claro que não, é cultural. Tá dentro do DNA. A ética é um comportamento. Se a gente se comporta de forma ética, a nossa cultura vai se tornando também ética. A inclusão é a mesma coisa. Se a gente se comporta de forma inclusiva, a cultura também se torna inclusiva. Então a gente tem que entender que a inclusão, ela vai ser esse comportamento que vai fazer com que você aprenda, talvez, os termos corretos de se tratar com alguma pessoa que é diferente de você, como ser acessível com uma pessoa que tem deficiência, se você está recebendo na sua casa, enfim. A gente às vezes não aprende as etiquetas de como preparar um jantar para receber, onde é que vai onde é que vai atar, onde é que é isso, né? Talher se Como é que manda o convite, Uhum. que horário eu vou receber, que sobremesa eu sirvo. A gente não tem esses preparos. A inclusão é a mesma coisa. É desenvolver essas práticas para a gente se comportar de forma mais humanizada. Para que aquela pessoa que está chegando, ela se sinta parte daquele processo e não excluída. E é muito interessante porque, às vezes, as pessoas não enxergam a inclusão dessa forma, né? E acabam criando, como eu disse, o certo ranço da pauta. Ou tem gente que pensa assim, ó, nossa, mas é muito complexo, é muita coisa para aprender. Bom, você pode começar aprendendo o básico, que é se aproximar de quem é diferente de você e deixar sua mente ser desafiada com a complexidade que é conviver, sim, com a diversidade. Mas quando a gente se aproxima da diversidade, a gente aprende como ser inclusivo. Eu acho bárbaro quando eu vejo alguns cases na própria internet, assim, de relatos, de quando tu bota, assim, crianças diferentes pra brincar e elas dão um jeito. Nossa, não tô nem aí, porque não é o foco. Como é que tu quer, como é que é isso, como é que tu consegue O foco é brincadeira, não é? O foco é brincar e todo mundo participar. E nós, como adultos, a gente vai esquecendo isso. Exato. A gente vai deixando de lado aquela nossa criança interior e vai se preocupando com outras coisas. E a gente acaba perdendo aquela essência de humanização. Aí entra a essência da competição, aí entra a essência da comparação, aí entra a essência de querer muito mais do que o outro. E a gente esquece daquela essência do brincar, que a gente só quer estar junto e poder conviver, comungar. Em sociedade. Aprender a viver em sociedade. Exatamente. O grande desafio do... Mas é complicado mesmo, porque tu disseste, começa em casa. Como é que em casa começa um processo de inclusão? Porque quem está nos assistindo pode pensar assim, mas eu sou inclusiva, né? Tipo, o que eles estão falando? Como é que eu não sou inclusiva? A gente para pensar, mas será que eu
faço alguma coisa que eu não estou incluindo ou excluindo alguém no nosso dia a dia, né? Exato. Como é que eu treino meus filhos a serem inclusivos? Como é que eu, no dia a dia, ensino eles dentro do ambiente familiar? A criança, ela não nasce com preconceito, ela desenvolve o preconceito. Isso é importante. E isso é claro, às vezes a casa daquela pessoa tem várias medidas e práticas para realmente fazer com que o ambiente seja inclusivo, trabalha a questão do respeito e às vezes a cultura ao entorno que não é. E aí isso é complicado. Mas eu sempre digo assim, ó, a primeira etapa às vezes a gente tem que cuidar o que a gente considera às vezes como piada, porque se aquela piada ela vai gerar algum tipo de discriminação contra alguém, ela não tem graça. Eu digo uma outra coisa, a questão dos valores, é que eu não estou fazendo também juízo de valor a quem nos ensinou dentro da nossa casa, no nosso convívio. Né? O que eu sempre digo assim, nós como adultos a gente tem que fazer uma reflexão. Se aquilo que eu aprendi, independente da pessoa, nós não estamos aqui para julgar a pessoa, mas se aquilo que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, no meu convívio familiar, com os meus amigos, com alguém, eu vejo que aquilo que eu aprendi não é legal porque gera uma discriminação ou fere alguém por causa da característica que ela tem ou da condição que ela tem, isso não é valor. O coração puro sempre sabe. Exato. É uma bússola. No alerta. A gente o tem. mais engraçado, eu falo isso porque eu tenho uma grande amiga minha, que eu faço parte de uma célula onde a gente trabalha muito a questão da espiritualidade, e ela sempre fala uma coisa, nós temos um alarme. E esse alarme, ele apita quando a gente sabe que está fazendo coisa errada. Mas daí vem a questão do livre-arbítrio. O que tu faz? E a maturidade com isso, né? O que tu faz com isso? O comportamento, inclusive, é a mesma coisa. O preconceito, ele vai estar sempre na nossa mente. Não tem como eu dizer assim, ó, Aline, eu não sou preconceituoso. Todos nós somos preconceituosos. Acho que a gente tem que partir desse ponto. Todos nós temos preconceito. Até porque todo mundo tem poder de criticar, Exato. todo mundo tem poder de refletir. Todos nós temos preconceito, sabe? Só que ele pode estar ali na nossa mente, porque ele tá livre ali dentro da nossa cabeça. Mas o que a gente faz a partir dele? Eu torno ele uma ação? Ou eu apenas digo assim, não, isso não é legal. Isso tudo bem, tá na minha mente, mas eu vou pensar de uma forma diferente. Então, a gente tem que entender o que a gente faz com isso. E eu acho que durante toda a nossa jornada da nossa vida aqui, a gente recebe esse livre-arbítrio. Para cada atitude que a gente toma. Até para um pensamento. Então, acho que o maior convite, assim, que eu sempre deixo para as pessoas sobre a pauta é a gente primeiro se olhar. Não adianta eu ir para um treinamento para aprender sobre o que é LGBTQIAPN+, se eu não sei como eu me comporto frente a uma pessoa LGBT+. Porque se eu não sei como eu me comporto, eu vou no treinamento e eu não vou lembrar nem mais o que é o L, o que é o G, o que é o B. Não vou lembrar de nada no dia seguinte. Eu te fiz essa pergunta, né? Uma vez eu entrevistei o Matheus e eu disse, Matheus, eu não sei essas letras todas. Eu tô sendo anti-inclusiva. E o Matheus disse, não. Não, muito pelo contrário, você está aqui para aprender. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Eu sempre digo que dentro dessa temática LGBT+, até publiquei um vídeo essa semana falando um pouquinho sobre os conceitos, né, do mês do orgulho. A gente tem que entender que nós, pessoas, quando a gente vai falar sobre pauta LGBT, a gente tem 4 camadas. Eu gosto de falar sobre as 4 camadas porque fica mais fácil da gente compreender a pauta. Dentro dessas 4 camadas, nós temos a primeira camada, que é o sexo biológico. Todos nós temos o sexo biológico. Isso está muito ligado à questão de cromossomos, hormônios, órgãos reprodutivos, genitálias. Então, por exemplo, existe pelo menos 3, né? Macho masculino, fêmea feminino e intersexo. Você pode até pesquisar um pouco mais sobre isso na internet ou entrar lá no meu canal, que lá no Instagram, Diversidade com Matheus, que a gente fala muito sobre isso. Matheus com TH. Matheus com TH, exatamente. Então, quando a gente entende que a gente tem essa primeira camada... Então, eu, Matheus, por exemplo, né? Nasci num corpo onde, quando eu nasci, meus cromossomos, meus hormônios, minha genitália e meus órgãos reprodutivos são considerados macho. Então, automaticamente, meu sexo biológico é masculino. Depois, a segunda camada é a identidade de gênero. Só que a gente tem que entender o que é gênero primeiro. Gênero, na verdade, ele é uma construção social que vai definir dentro de um sistema, muitas vezes, uma binariedade. Homem e mulher. E quando a gente começa a entender a identidade de gênero, a gente tem que entender que dentro da identidade de gênero existem algumas camadas. Vou trazer exemplo de 3 também, que são básicas. Existe a identidade cisgênero. A identidade cisgênero é aquela no qual eu nasci e me reconheço com o corpo no qual eu nasci. Então, por exemplo, meu sexo biológico, masculino. Minha identidade de gênero é cisgênero, porque eu me reconheço num corpo de um homem. Se eu não me reconhecesse num corpo de um homem, eu poderia ser uma pessoa transgênero. Ou seja, não me reconheço naquele corpo. Logo, tu tenta posso negar, querer tu fazer nega. uma transição de gênero.
né? Então, por isso tem a pessoa trans, né? Tem também a pessoa não binária, tem vários tipos. Isso tá tudo explicadinho também lá na minha página, mas eu até posso depois compartilhar contigo para você também colocar para os seus seguidores, que eu acho que é bem legal isso. Então, você pode pesquisar também sobre identidade de gênero também na internet. Então, Matheus, trazendo meu exemplo, tá? Sexo biológico masculino, identidade de gênero, cisgênero. Se eu não me reconhecesse, seria uma pessoa transgênero. A terceira camada é a orientação sexual, que é como está ligado ao meu afeto com a outra pessoa. E aí entra um pouco da sigla. O L significa lésbicas, mulheres que sentem atração por outras mulheres. O G são de gays, homens que sentem atração por outros homens. Então, boa parte da sigla está ligada na terceira camada, que é a orientação sexual. E a última camada é a expressão de gênero, que é a forma como a gente se comporta e a sociedade nos molda a nos comportar. E aí entra muito a questão de homem e mulher. Então, por exemplo, um homem no programa TV Líder do Vale, no programa da Aline, usando maquiagem com uma roupa toda colorida. Isso é expressão de gênero. É o que as pessoas criam de verdades com base na identidade de gênero. Que elas enxergam. Eu vou dar um exemplo. Digamos que hoje, na sociedade, então, assim como a sociedade muitas vezes traz, né, que mulheres de cabelo branco podem ser consideradas como velhas. Mas homens de cabelo branco são grisalhos ou são charmosos. Isso está ligado com a expressão de gênero. Ou que o homem é o provedor do lar e a mulher tem que cuidar dos filhos. Isso está ligado à expressão de gênero, que são comportamentos. Vamos trazer um exemplo? Digamos que hoje fosse estabelecido na sociedade um código de expressão de gênero que determina que serão considerados apenas homens aqueles que têm tais características. Acima de 1,90 m, tem que calçar acima de 43, tem que ter barba e bigode avantajados e tem que ser careca. Talvez boa parte da sociedade masculina não teria contemplado dentro desse código. Esses outros que não foram contemplados deixaram de ser homens por causa de um código? Não, eu não deixo de ser homem só porque eu estou de maquiagem. Então é isso que a expressão de gênero nos ensina, que a sociedade foi construída em cima de certos conceitos, que homem não pode usar saia, que mulher por muito tempo não podia usar calça. Então isso é a expressão de gênero, é a forma como a sociedade cria comportamentos com base nesses estereótipos. Então, a gente tem essas 4 camadas. Mas falando, né, sobre a sigla, ela está ligada nessa terceira camada, que é a parte do afeto, que é na parte da orientação sexual. É interessante estar falando, porque realmente, quando eu me amo, tu falou em se reconhecer primeiro, de repente eu consigo entender que camadas eu tenho, que expressões eu tenho. Exato. Porque às vezes eu julgo o outro por algo que está até reprimido dentro de mim, que eu nem sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Então é que nem tu disseste, eu vou seguir o código tradicionalmente, eu sou mulher, vou passar batom, mas será que tu gosta mesmo de se maquiar, de passar batom? Ou que todo dia da mulher tu tem que receber flor, daqui a pouco tu não gosta de flor, daqui a pouco tu gosta de uma outra coisa, tu gosta de, sei lá, vou fazer uma tatuagem, não quero flor, sabe? E aí? Então, essas coisas que a gente tem que entender, sabe, dentro do processo de construção social. Porque, às vezes, a gente também consegue perceber nessa autoanálise que, nossa, o quão bom é ser diferente, o quão bom é ser diferente. E assim, eu reproduzia preconceito porque a minha cultura me moldou assim. Exatamente. Né? Daqui a pouco, nossa, cresci numa região que não se fala sobre isso, né? Eu falo muito da minha mãe. A minha mãe é uma mulher negra, só que ela foi adotada por uma família de alemães. O primeiro idioma que ela aprendeu a falar foi o alemão. Ela é do interior. Ela aprendeu português só quando ela entrou na escola. E eu acho muito engraçado porque ela, por ser negra, às vezes ela não sabia os conceitos. Ela dizia assim, ai, aquela mulher é morena. Eu diria, mãe, morena é só cabelo. Né? Não existe a cor morena de pele. Existe parda ou preta, né? Ou a pele branca, né? E aí ela foi aprendendo com essas coisas. Eu me lembro que ela dizia assim, ai, mas lá no meu tempo a gente não podia chamar a pessoa de negro, porque era ofensa, né? Isso é cultural. Então, quando a gente começa a perceber as questões culturais, a gente até se liga, nossa, talvez eu reproduzia sem me dar conta, porque eu fui moldada a me comportar dessa forma. Quando eu era pequena, eu fui educada que isso era o certo. Quem é que vai dizer que não? Exatamente. Em que momento eu vou aprender que não? Eu que não vou ir contra, né, ao que foi estabelecido naquele código de conduta da minha comunidade. Até porque existe um código, porque pode ser que seja verdadeiro, né? Quem foi que escreveu? Ninguém sabe, ninguém viu. Exatamente. Então, é legal, eu gosto de falar, por que a pauta de diversidade e inclusão ela me encanta? Porque ela é um exercício de autoconhecimento. E do famoso sair fora da caixa também. A gente expandir a nossa mente sobre a evolução. A gente fala no momento tanto de democracia,
Inovação. Isso que tu falando para mim é democracia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É inovação, é sustentabilidade, é democracia, é tecnologia. É acesso às oportunidades. Acesso às oportunidades. Né? Então, saúde, educação, emprego de qualidade, para a pessoa poder realizar sonhos. Hoje, a gente vive realmente num momento onde a caminhada é totalmente diferente. Eu sempre gosto de trazer o exemplo da escada comum e da escada rolante, né? Às vezes tem pessoas que, dentro de um contexto de privilégios, é como se tu subisse numa escada rolante. Tu ali, tu vai rapidinho, tu tá lá em cima. Comparado a outra pessoa que precisa subir aquelas escadas. E eu ainda faço uma comparação. Imagina uma escada rolante e mais 2 escadas comuns sem ser rolante. A primeira escada rolante sobe uma pessoa rapidamente, a segunda pessoa vai subindo mais devagar e a terceira pessoa é um cadeirante. Olha as oportunidades que não vão ter para algumas pessoas, porque a escada é a barreira. E quando a gente estava falando que você disse que recebeu uma pessoa cadeirante no seu programa, eu gosto muito de trazer a pauta de pessoas com deficiência, porque a gente muitas vezes não compreende as barreiras que esse público sofre. Se vocês puderem ler a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é um documento muito gostoso de ler, é um documento rápido, assim. Ela vai dizer que a pessoa com deficiência, ela continua sendo uma pessoa com deficiência não por causa só da limitação que ela tem, mas das barreiras que são impostas na sociedade. E eu vou dar um exemplo. Digamos que a gente trabalha numa empresa e todos os dias nós chegamos na empresa um pouco antes, o horário de entrar na empresa é às 8 horas. E a gente chega ali 15 para as 8, 8 não somos cadeirantes, chegamos tranquilo, tu vem de carro, eu vou de Uber, e a gente chega na empresa, tá tudo certo. Só que todos os dias um colega nosso que é cadeirante, ele chega às 8h30. E a gente começa a achar estranho, porque, poxa, a nossa empresa fala tanto sobre política de diversidade, a nossa empresa trabalha tanto com inclusão, e todo dia aquele colega chega atrasado. Só que a gente não sabe que o único ônibus com acessibilidade que passa no bairro dele, passa às 8. E ele leva 30 minutos para chegar no trabalho. Então, quando a gente enxerga as oportunidades, a gente vê que muitas vezes elas são diferentes para as pessoas. E o que acontece? Eu vou um pouco além nessa história. Aí ele chega todo dia atrasado e a liderança não sabe o real significado. E lá na análise de desempenho, ele bota uma nota mais baixa por causa do atraso. E aquela pessoa nunca consegue ser promovida. Mas o trabalho dela é impecável. Mas é o atraso que está incomodando. Eu vou dar um outro exemplo de pessoa com deficiência. Eu trabalhei numa empresa onde eu tinha um colega que ele é surdo. E eu me lembro que ele sempre tinha o costume de estar ali no computador e ele tinha um suporte tipo esse, assim, o celular dele aqui ficava apoiado e ele ficava aqui trabalhando e ficava conversando com uma pessoa na Libras, que é a língua brasileira de sinais. E ele ali trabalhando e conversando com alguém, um amigo, enfim, um parente, sei lá quem era. Se a liderança não sabe que essa pode ser uma característica também da pessoa surda, porque nós que somos ouvintes, a gente está aqui no trabalho, né? Então eu estou aqui trabalhando. Eu estou aqui digitando, posso estar ouvindo aqui o podcast da Aline Wolff, aqui, sabendo as novidades, o que está acontecendo. Daqui a pouco eu olho para ti e falo, vamos almoçar, daqui a pouco, tá quase no horário. O telefone lá da colega toca, daqui a pouco uma outra grita lá, chegou o café. A gente tem interação com o mundo por ser ouvinte. Uma pessoa surda tem uma interação mais limitada. Imagina se a liderança não sabe que essa pode ser uma forma dela estar interagindo, porque ela não está ouvindo o que está acontecendo ao redor. Ela não consegue ouvir uma música, por exemplo. Pode ser até um aplicativo traduzindo todo o ambiente. E aí eu vou lá como liderança e dou uma nota mais baixa na área de desempenho, porque passo o dia todo no celular. Olha o quanto eu estou causando injustiça. E podendo proporcionar até uma desigualdade. Talvez aquela pessoa está ali há anos querendo uma promoção para poder trocar o telhado da casa, para poder fazer uma viagem um dia para conhecer um outro país, para poder comprar mais comida para ajudar a família. E ela não consegue, porque ela está já num processo sendo avaliada de forma desigual e discriminatória. Por isso que eu digo, diversidade é um exercício de autoconhecimento. É tão interessante quando a gente entra nesse mundo, porque a gente aprende, cara, eu nunca tinha me dado conta disso. Que realmente isso que eu estou fazendo, ele está gerando um impacto lá na frente, talvez para a próxima geração, para uma outra pessoa, para os meus filhos, para as pessoas que convivem comigo. Então, antes de você querer aprender sobre o outro, ou aprender sobre uma sigla, por exemplo, se conheça. Esse é o verdadeiro convite da pauta de diversidade e inclusão. Eu me conheço para compreender como eu me comporto, para ver o que eu preciso melhorar para compreender o outro. E respeitar o ambiente, me respeitar, Exato. Respeitar o outro. Eu acho que se tem uma coisa que a inclusão ela tem que ser eficaz é o respeito. A palavra pro respeito. E a palavra empatia. Como é que a gente traduz? Porque, Matheus, você está me falando aqui, para mim é tão óbvio, eu sou uma pessoa empática, eu tenho empatia pelos outros, está matada essa pauta aqui para mim. Às vezes a empatia vai até onde ela não está mexendo com a minha zona de conforto.
Perfeito. Eu tô te provocando, tá? Né? A empatia É pra muito gente legal refletir dizer- mesmo. É muito tá em legal casa. eu dizer que, né, tem empatia, mas ela vai mexer na minha zona de conforto. Então, digamos assim, né? Nossa, eu tenho muita empatia pelos movimentos sociais, não sei o quê. Aí acontece uma tragédia no Rio Grande do Sul e eu tenho a possibilidade de poder ajudar, mas tá chovendo, mas não sei o quê, mas eu vou sair da minha zona de conforto. Tem gente que tá fazendo. Ou muitas vezes você poder distribuir o seu privilégio. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Teve toda essa enchente e tive familiares e amigos que perderam tudo. E na hora eu acionei uma amiga minha e falei para ela, vem aqui para minha casa, porque minha casa não foi atingida, graças a Deus. E ela disse, não consigo ir, mas os meus pais precisam. Pode? Os pais dela ficaram quase 30 dias na minha casa. E eu acho que uma forma da gente poder repensar também nos nossos privilégios é que num momento como esse, e não precisa chegar num momento como esse, mas principalmente porque esse nos ensina como é que eu divido o meu privilégio com quem não tem nesse momento. E eu não estou abrindo mão dele, eu estou apenas dividindo. Eu poderia estar na minha zona de conforto e falar assim, não, na minha casa eu não quero ninguém, eu quero a minha paz, eu quero botar Demorei minhas tanto pra musiquinhas. conseguir. Não, tem gente que está precisando, tem um Sim. quarto sobrando, vem para minha casa. Tem colchão, tem cama, tem chuveiro, tem máquina de lavar para lavar tuas roupas, pode vir. Sabe? Então, como é que a gente usa o nosso privilégio, se a gente tem a bênção de ter esse privilégio de poder ajudar o próximo? Eu acho que esse é o ponto. E aí, a empatia, ela só vai até quando... Ou, se ela vai mexer na zona de conforto, ou se ela vai mexer no meu bolso, bom... Aí a empatia já vai pro ralo, né? Já não é mais empatia, né? Então, acho que a empatia ela vai nos ensinar que você não precisa se colocar no lugar do outro, mas como você pode distribuir aquilo que você tem de bênção para ajudar uma outra pessoa e que aquilo não vai te fazer falta. Você pode abrir a tua casa para receber uma pessoa que precisa de ajuda. Você pode olhar para as roupas que você não usa mais e doar. Você pode começar participando de treinamentos para aprender sobre diversidade e inclusão, para ser uma pessoa melhor. Você pode ensinar na sua casa, aos filhos, às crianças que moram ali, que ali você não vai permitir discriminação e ofensa contra a pessoa por causa da característica que ela carrega. Então, você começa com pequenos detalhes, mas que vai fazer toda a diferença. Eu acredito que a gente tem, sim, salvação dentro dessa pauta para gerar mais prosperidade. Eu vejo que a gente pode melhorar, sim, e muito, mas a gente precisa compartilhar informação. Porque se a gente não compartilha informação, fica difícil da pessoa aprender. Porque a informação que ela tem, às vezes, é aquilo que ela aprendeu culturalmente. Isso é mimimi, isso é bobagem. Agora é tudo politicamente correto, né? E eu acho que a gente precisa deixar um pouco isso de lado e pensar, cara... Eu estou sendo convidado para ser uma pessoa melhor. Eu não estou aqui nesse mundo por acaso. Eu tenho alguma missão, eu tenho algum propósito, eu tenho algo a contribuir. Que legado que eu vou deixar para esse mundo? E não é, vou deixar bilhões, vou fazer uma fundação. Não, eu ensinei pelo menos os meus filhos que eles não vão levar o preconceito adiante. Eu consegui trazer alegria para quem precisava num momento difícil da vida. Eu pude ser um ombro amigo para as pessoas que eu amo. Então, que legado que a gente vai deixar para esse mundo. E eu acho que a gente, se aprendendo a se conhecer com a pauta, a gente consegue se tornar uma pessoa melhor. Matheus, e eu não posso deixar de te perguntar do ponto de vista da empresa, a distância da prosperidade das empresas, porque tu trabalha, graças a Deus, estava te elogiando antes de entrar no programa, porque eu não tinha visto ainda uma empresa comprometida em, não vou dizer mudar, mas trazer prosperidade para outros negócios. Porque no ambiente de trabalho também ocorrem injustiças diversas, enfim, aquele conceito de chefia, não de liderança, que hoje a gente está acostumando a ver se desenvolver, graças a Deus. Sim. Mas no trabalho, no ambiente de trabalho, algumas coisas são camufladas. Eu não sei explicar o que acontece, eu gostaria que tu explicasse como é que está essa pauta dentro das empresas. Tem vários níveis. Vários níveis, né? Como na sociedade. Tem vários níveis. Tem o nível da empresa, onde ela entende que a pauta é importante e ela pode ter começado, sim, num espírito genuíno, ou daqui a pouco num desafio ou problema. Desafio, muitas vezes, quando uma empresa ela precisa entrar na bolsa de valores, ou que precisa trabalhar com medidas de ESG, ou que tem capital aberto. Ou seja, ela é obrigada a fazer. Ela é obrigada a fazer. A regulamentar alguma coisa nessa área. Para ganhar investidores, eu preciso organizar um documento aqui. Exato. Tem um processo. Isso. Então, tem o processo mandatório que você tem que fazer. Às vezes, ela surge de uma dor, porque você cometeu um erro grave ou gravíssimo. E você tem que reportar à sociedade uma ação. Exato. E a sociedade vai te cobrar. Como nós, seres humanos, gostamos do senso de justiça. Exatamente. É incrível. Eu vejo pelas redes sociais. Exatamente. Uma pessoa falhou, o que aparece de juiz não formado dando veredito lá dentro das redes sociais. É incrível isso, né? Como a gente tem esse senso ser humano, viu? de justiça, Por né? isso que não é fácil. Não é fácil. Então, assim,
Quando eu olho, às vezes, as empresas também têm essa questão de que aconteceu um erro, elas precisam se reorganizar. Então, e tem níveis de empresas que já entenderam que a pauta é importante, onde pessoas que vão construir uma empresa, por exemplo, entendem que isso é um valor. Não, cara, nessa empresa tem que partir daqui. Tem que partir do respeito, tem que partir da inclusão. Então nem entra. Posso não entender como, mas eu quero lutar sobre isso aqui dentro, porque eu quero um espaço humanizado aqui dentro. Então tem vários níveis. Tem o nível também daquela empresa que quer fazer o famoso marketing, assim, também, né? Que quer se promover para mostrar que está fazendo alguma coisa e passa... Acabou, dentro da pauta, na moda. Agora. A gente fala assim, esse mês é o mês que as empresas tudo se manifestam. Somos empresa amiga da diversidade, estamos fazendo uma campanha LGBT. É legal? É, porque gera também informação. Só que às vezes não é genuíno. É por um propósito, por um lucro, por alguma coisa assim. Bom, mas o que eu vejo? Independente se é por lucro, se é por marketing, se é por isso, ela está fazendo. Então isso já é um ponto positivo. Mas eu acho que tem muitas empresas ainda que precisam realmente virar uma chave, sabe? De olhar realmente para a pauta e entender que ela, inclusive, está perdendo por não trabalhar sobre isso. Porque isso gera inovação. Isso eu não estou falando eu, Matheus, isso são pesquisas. Quando a gente tem diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade LGBT+, diversidade de diferentes idades, né? Diversidade etária, enfim, gerações. Quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a perceber que isso realmente muda dentro da empresa. Tu começa a trazer histórias diferentes, desafios diferentes, vidas diferentes, que vão pensar, inclusive, em ideias diferentes para a sustentabilidade do negócio. Até porque tu tá falando, eu tô pensando, toda a empresa, todo o quadro de equipe funcional tem ali alguém com alguma característica que pode se sentir excluído. Exato. Seja uma depressão. Hoje, a doença do século, Exato. daqui a pouco, se não há uma inclusão, déficit de atenção, né? O famoso TDAH hoje, que todas as empresas têm. O autismo está crescendo muito. Então, tu sempre vai ter um enorme quadro de pessoas que, por algum motivo, Exato. vai se sentir mal em um ambiente que não é olhado para ele. Exato. E não existe empresa 100% inclusiva. Isso eu quero deixar bem claro. Não existe empresa 100% inclusiva. Porque sempre vai ter alguém que não vai se sentir contemplado. E às vezes, é muito engraçado, às vezes levanta movimentos e, bom, tudo bem, acontece. Mas daqui a pouco a empresa está criando movimentos para aumentar o número de mulheres na liderança. Daqui a pouco estão criando lá um grupo para falar sobre questões de maternidade. E aí levanta um grupo de homens. Mas aqui ninguém fala também dos homens. Pois é, eu ia te perguntar essa parte. Será que trabalhando isso também não acontece tu acabar sem querer excluindo alguns grupos? Mas daí o homem tem que entender também o papel dele na sociedade. Bom, por exemplo, eu atuei para uma empresa onde foi criado um grupo de homens, mas era para falar sobre paternidade responsável. Falaram sobre masculinidade tóxica. Falaram sobre afeto, que o homem muitas vezes ele segura o choro porque foi educado que o homem não chora. E aquele grupo era um grupo que falava sobre essas coisas, os tabus que existem dentro da masculinidade. Ou seja, dá voz para aquilo que precisa sair, mais ou menos Exato. isso. É como eu te falei da pergunta desnecessária. Tem perguntas necessárias, tem perguntas desnecessárias. Vamos fazer um movimento aqui, porque agora você está falando de inclusão de mulheres, não tem inclusão de homens. Tá, mas o que o grupo vai falar? Qual é a demanda? O homem sempre foi incluído. Né? Sim, qual é a demanda? Qual é a demanda? Qual é a dor? Né? Não, a nossa dor é porque a gente talvez não consegue falar sobre tabus, a gente quer falar mais sobre isso. Bom, esse grupo falava sobre câncer de próstata. Falavam sobre a ida do proctologista, que era um tabu, que tinha medo, que não sabia como é que ia ser. Chamamos um médico para falar sobre isso, para explicar como funciona o exame e tal, não sei o quê. Sabe? Então, às vezes o homem, ele acaba tendo vergonha, mas ele quer falar sobre, mas ele tem vergonha de ser o primeiro a puxar. E é assim nas empresas também. Às vezes a liderança, ela é empática com a pauta, mas ela não quer puxar porque ela vai ser a única, ela tem medo, como é que vai ser se eu puxar e os outros não puxarem junto? Então, vou passar para fazer papelão aqui. Exato, tem vários níveis, mas eu digo assim, a empresa que começa, de alguma forma, né? Tem empresas que dizem, Matheus, me dá uma dica, mas como é que eu posso começar aqui na minha empresa se a minha empresa não falar nada? Se apoia nas leis. Hoje existe a lei de cotas para pessoa com deficiência, existe a lei da acessibilidade, que precisa ter dentro do espaço, existe a lei da equidade salarial, existe a lei de combate ao assédio, que tem que ter treinamentos obrigatórios. Começa pelas leis. Porque se tu não está cometendo a lei, tu já está cometendo um erro grave. Tu pode ser penalizado em algum momento e a multa é cara. Então, começa pelas leis na tua empresa. Automaticamente, tu vai ver que a pauta vai entrando. Porque se tu precisa fazer
um processo para a lei da equidade salarial, onde você vai ter que revisar todos os salários entre homens e mulheres, você já está fazendo de alguma forma inclusão. E depois pode olhar para os teus clientes internos e externos, né? A gente já está fazendo uma live sobre marketing social e ao vivo no mar me deu eu fiquei pensando, gente, mas eu nunca vi nenhum supermercado com caixa que saiba falar em Libras, assim, em Libras, sabe? Eu fiquei pensando, o que é que compra para as pessoas que precisam, sabe? Elas não falam, elas não interagem. Aí porque eu estava falando isso, porque eu estava fazendo a conta da população, assim, online, né? Ao vivo, do público que poderia consumir com vontade nesses estabelecimentos, porque na hora de contratar, deixa eu olhar teu currículo, já, Matheus, tu fala em Braille, deixa eu te dar uma oportunidade, porque daqui a pouco eu posso ter um baita de um público, fazer muitas vendas só porque eu tenho esse olhar, inclusive. Exatamente. Que eu nem parei para pensar. Que às vezes tu não atinge. Ou que tu até pode atingir, mas aquela pessoa não se sente acolhida e representada naquele espaço. Ela tá acostumada a ser só mais um. Exato. E aí tu vê a ignorância, assim, da falta muitas vezes de treinamentos para o público, né? Às vezes a gente nota que a empresa ela falha porque aconteceu lá o problema que parou nas redes sociais, porque o funcionário não sabia como ser inclusivo e ainda gerou uma discriminação. Por isso que é importante as empresas trabalharem dentro da sua cultura esses treinamentos. Começando por essa humanização mesmo, de um exercício sobre viés inconsciente, um exercício sobre compreender o que é a diversidade social e humana, compreendendo daqui a pouco um treinamento mais específico para falar sobre LGBTQIA+, sabe? Mas sempre trazendo na prática, tá? Eu como colaborador, o que eu preciso fazer? Como eu devo agir? O que eu não posso fazer? É isso que a gente tem que ensinar. E outra coisa também, Matheus, é que eu penso é ensinar as pessoas como se posicionarem diante das suas escolhas. Exato. Porque, por exemplo, eu estou numa empresa e eu me senti ofendido, eu senti alguma dor, eu não estou conseguindo me expressar, até que ponto eu devo aceitar ou não. Esse lugar também, assim como a gente vê muitas pessoas entrando com seus direitos, inclusive legais, só que as pessoas ficam com medo também, porque eu não quero perder meu emprego. Exato. Né? Então, até que ponto tolerar também o autoconhecimento, tudo isso. E também quais ferramentas a empresa oferece. Isso, porque, as aberturas. Exato, daqui a pouco existe um canal de denúncia seguro e anônimo onde eu posso também trazer uma alegação de uma discriminação que eu sofri para ser analisado e investigado se realmente a empresa aconteceu. Tem isso? Será que tem? Tudo isso tem que ser pensado. Tem, né? Bom, a maioria das empresas tem, né? Principalmente as maiores, assim, tem realmente, porque isso é obrigatório, trazer realmente um canal para acolhida, né? De alguma denúncia, alguma alegação, enfim. Porque às vezes a pessoa não se sente na liberdade de poder falar com um colega ou com uma liderança, por exemplo, sobre o que aconteceu, né? Se a cultura realmente ela é mais fechada. Então, é tudo isso, assim. E a gente tem que entender também essas ferramentas, porque são formas de que eu percebo dentro daquele espaço onde eu trabalho, que eu também posso ter a voz de poder manifestar se realmente é alguma coisa que eu não gostei. Que realmente aquilo ali não foi legal, que aquilo me gera uma discriminação. Ou, às vezes, tu trazer aquilo que tu também não compreendeu. E trazer, olha, recebi uma alegação de que eu fui machista, mas eu gostaria de entender, porque eu não sei se eu fui. Na minha fala, talvez eu não tenha sido. E a empresa dá ferramentas e recursos para a pessoa aprender, sabe? Porque o que acontece? Eu gosto muito dos canais de denúncia e ética, mas tem que ter um certo cuidado, porque se a empresa também não acolhe a vítima e também não dá a oportunidade da pessoa que causou também poder aprender, tu vai criar um bloqueio naquela pessoa ali que ela vai levar aquela pauta como ranço para a vida toda. Então, aconteceu lá uma alegação de machismo e a empresa, por não saber lidar com o caso, demite o colaborador que causou. Aí vira uma energia negativa e não próspera. Tu não consegue trabalhar naquela pessoa, tu já fechou a porta. Entende? É a mesma coisa que eu cheguei agora e dizer assim, ó, vamos falar sobre LGBT. Não é essa a intenção. Até porque o objetivo sempre, como tu disseste, é o desenvolvimento humano. Não é nem a crítica, não é o julgamento, é as oportunidades. Exatamente. A prosperidade através dessa pauta, que necessita uma maturidade social como um todo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que a pauta, sim, ela é complexa, porque ela vai fazer a gente perceber, a gente tem que olhar para todos os lados. A gente tem que, de alguma forma, entender, por exemplo, numa alegação ali de machismo, tentar conhecer os dois lados e ver como a gente consegue resolver aquilo dali. E daqui a pouco a pessoa pode estar arrependida, que não sabia que tinha causado, e você dá ferramentas para poder se desenvolver e melhorar. Então, o Brasil ele tem mais dificuldade com algumas coisas, sabe? Eu sempre falo do não. Como o Brasil tem dificuldade com o não? E eu falo porque eu também tenho essa dificuldade. E tô aprendendo, inclusive, né? Quando a gente diz assim, você pode me ajudar? Não, agora não posso. Nossa, a gente já pensa assim, nossa, que grosseiro. Nos Estados Unidos, você fala assim, olha, eu não posso te ajudar nesse momento. Tá tudo bem. Muito obrigado. Vai pro outro.
Como a gente tem certas dificuldades aqui no nosso De ser país. honesto, de ser transparente. Exato, ser transparente. De dizer nossas dúvidas. Exato, de dizer que tá doendo, que eu não gostei. Né? Como a gente tem dificuldade, a gente camufla muito. E como a gente falou antes, isso tudo somatiza no corpo também. Exato. Então, a gente precisa ter esse exercício realmente de olhar para essa pauta. Eu acho que esse foi o maior convite que a gente pode trazer hoje aqui também na nossa conversa, de que ele é um exercício pessoal, primeiramente. É um exercício de autoconhecimento. A partir disso, eu vou ter mais curiosidade olhando também para os meus desafios e para os meus erros. Nossa, né? Eu ainda penso dessa forma, ainda, né? O que eu posso melhorar? Como é que eu posso me aproximar, então, de outras temáticas? Falar sobre viés, falar sobre diversidade racial, falar sobre diversidade LGBT, etc. Né? Mas antes eu preciso me conhecer. Perfeito. E desenhar tudo isso, na dúvida, na necessidade, busca profissional, né, como Matheus, enfim, porque às vezes pode ser tão complexo que eu não sei nem por onde começar. Então, deixa eu desenhar aqui, fazer um beabá para poder colocar realmente na prática ações eficazes, também para não ficar no discurso, né, Matheus? Porque tu deve estar acostumado em as pessoas pautarem essas questões, ficar tudo no bonito, no mundo da lista para, né, mas depois na prática... Aquele mundo ideal, né? Mas para chegar lá tem muito problema para resolver. Exato. A gente tem que olhar para os problemas. Tem que olhar para os problemas. Matheus, a pergunta, então, que não quer calar, né, pra gente encerrar e tu já também deixar tua deixa final. Deixar tua deixa final é bom, né, mas pergunta original, o quão distante a gente está, do ponto de vista de empresa e de sociedade? O que na tua mente a gente deve mudar? Qual seria o próximo passo, assim, eu cumpri minha jornada, minha missão aqui nesse mundo, a minha fala fez um efeito, que efeito seria esse? Qual é o teu sonho, o teu ideal em relação a essa pauta que a gente sabe que tu luta muito, do ponto de vista da empresa, do ponto de vista de sociedade? Eu vejo que no ponto de vista da sociedade, que também pode refletir nas empresas, né, porque elas são formadas por pessoas, mas no ponto de vista de sociedade, eu sempre gosto de falar sobre o amor. Amor. Não tem como a gente evoluir como sociedade sem amor. Não tem, não tem. E eu vejo, por tudo que aconteceu nos últimos dias aqui, uma rede de amor tão grande está ajudando a reconstruir o nosso Estado. Sabe? Então, assim, se a gente não consegue praticar de alguma forma o amor, seja levando o amor como um comportamento também nas relações humanas para o dia a dia, não é que você tem que sair abraçando todo mundo, é que você precisa entender que a gente tem que respeitar, e respeitar é uma prática também do amor. Então, eu vejo que a gente não vai conseguir avançar como sociedade se a gente não se permitir vivenciar realmente o espírito do amor, de como é que a gente leva a inclusão adiante, de como é que a gente se permite ser humilde e dizer, olha, eu sou preconceituoso e não me dava conta, mas quero melhorar, quero aprender. Sabe, vamos ser humilde. Buscar a raiz disso também. De dizer que, olha, eu errei, eu falhei, olha, eu sou assim, agi dessa forma. E de como é que a gente consegue, então, a partir desse espírito de humildade, trazer o amor, porque eu tenho certeza, Aline, tem muito mais gente boa no mundo do que má. Boa fala. Muito mais Nos gente trouxe boa no esperança. mundo do que má. Então, eu acredito no mundo mais próspero, né? Então, acho que a gente começa a partir daí. Levar realmente o amor como uma prática no dia a dia. Você pode começar buscando informação, você pode começar tratando melhor as pessoas, você pode começar participando de alguma atividade que você vai conhecer essa diversidade que existe e sempre foi realidade. Na tua casa, né? Olha, não entendo como funciona isso. Talvez, né? Meu filho é LGBT, não sei como lidar. Bom, conversa, busca informação, busca pessoas que podem te ajudar a entender, mas não leva já a raiva e o ódio para cima daquela pessoa, porque tu está fazendo o inverso. Tu não está conseguindo nem incluir aquela pessoa não vai conseguir também te incluir. Então, acho que isso tudo depende do amor. Tá, e aí eu sou obrigada a te perguntar, e quando eu encontro uma pessoa extremamente desamorosa e me machuca, o que eu faço? Qual é a ação que eu devo fazer? Porque mudar o outro, às vezes, não é... Não, é difícil. Não e tem... nem a competência, não. Nem a proposta, porque daqui a pouco quem está assistindo deve estar pensando, tá, mas então, né? E a gente não adianta, a gente não veio com um propósito de querer mudar as pessoas. As pessoas, elas têm a essência delas, do jeito delas. O que a gente pode fazer é como do meu comportamento eu consigo levar o espírito e o exemplo a outras pessoas. Assim como eu posso ser uma pessoa extremamente má e levar esse exemplo a outras pessoas. Então, como é que eu consigo levar a bondade, a generosidade, o amor para que se torne um exemplo? Você não precisa gastar todas as suas energias com alguém que não está querendo te ouvir, com alguém que não está querendo entender como é que tu quer. Que nem eu digo, eu não perco meu tempo com gente que não está querendo, que tem ranço. Eu perco meu tempo com quem está a fim de aprender. Aí é um investimento de tempo. Exato. Sabe por quê? Porque senão quem adoece sou eu. Quem vai adoecer? Se eu vou perder meu tempo me preocupando em agradar ou corrigir a pessoa que não está afim, quem vai adoecer sou eu. Então eu preciso me fortalecer com quem está afim.
E aí a gente vai crescendo. A gente vai conseguindo levar esse tema para mais pessoas, que vai multiplicando, que vai levando. Por isso que eu digo, tem mais pessoas boas do que más no mundo. Se a minha pauta chegar para todas essas pessoas boas, o mundo vai estar muito melhor. E outra questão, Matheus, eu já estou dizendo, já vai encerrar, mas eu preciso perguntar. Vamos pensar assim, Matheus, e pessoas que, por algum motivo, a gente sabe que se sentiram excluídas, que se sentiram, que estão com dores, passaram por traumas, pode ser um cadeirante, pode ser em coisas, né? Como é que a gente deve tratar essas pessoas e acolher elas, no sentido de que algumas pessoas carregam muitas dores, né? E aí tu enxerga ali uma depressão, talvez. Porque eu digo isso porque eu já vi isso. E tu não sabe muito bem como resolver. Como é que a gente lida com pessoas assim, que têm alguns traumas, pode ser um cadeirante, né? Enfim, e o que tu diz, como é que tu ajuda essas pessoas? Eu tenho uma amiga minha que ela falou uma vez uma coisa muito, muito interessante assim para mim, já na fase adulta, enfim, a gente se conheceu mais ou menos uns 4 anos atrás. E ela disse bem assim para mim: eu te amo do jeito que tu é. Eu não te amo pelo que tu tem, eu não te amo pelo que tu vai me oferecer, eu te amo pelo que tu é. E eu tô sempre aqui, pro que tu precisar. Quando a gente passa por um processo de rejeição ou exclusão, às vezes o que a gente mais quer é ter alguém que apenas nos escute. Que fale essa frase. Sim. Alguém que apenas diga assim, ó, eu te amo pelo jeito que tu é e tá tudo certo. Então, acho que quando existe uma dor, e existe uma dor social muito grande de muitas pessoas que são excluídas e foram excluídas, quando elas têm a oportunidade de conhecer alguém que ela não se importa com o que tu pode oferecer, com o que tu tem, ou ela não tá nem aí para tuas características, ela importa pela tua alma. O que tu é, o que a amizade pode gerar aquilo dali. Eu falo isso porque eu tenho muitos e muitos e muitos amigos que também passam por processos de exclusão e rejeição. E às vezes o que essa pessoa mais quer é poder receber um convite para ir talvez sábado na tua casa, tomar um chá, tomar um café, poder ser convidada para dar uma volta no parque, porque ninguém convida aquela pessoa para ir. Então, acho que a gente tem que começar a realmente olhar para as pessoas pela essência e entender que não importa o que ela tem, que ela vai oferecer, né? Às vezes a gente pergunta assim, mas quanto custou essa casa? Mas, quanto que custou esse carro? E a gente não sabe qual é a cor favorita daquela pessoa. Então, acho que a gente tem que começar a olhar para a pessoa e entender que não me interessa o que tu tem, que tu pode oferecer. O que me interessa é o que tu é para minha vida e eu tô aqui porque tu precisar. Às vezes a gente precisa de um amigo só para ficar em silêncio do lado. Adoro. Isso aí. Às vezes é só isso que a gente precisa. É estar em silêncio do lado de um amigo. Então, quando a gente dá essa possibilidade, a gente consegue melhorar e tirar aquela dor com o tempo. Vai saindo aquela coisa ruim e vai purificando e vai vindo uma coisa boa, onde aquela pessoa vai mudar completamente. Fantástico, assim, a gente preserva a prosperidade de uma sociedade. Matheus, deixa teus arrobas para o pessoal conhecer teu trabalho, te conhecer, eu acho extremamente importante. Amei a entrevista. É muito bom. Não vejo a hora de voltar. Voltaremos, com certeza, né? Precisa, né, falar sobre isso. E quero te agradecer realmente pelo espaço, pela oportunidade. E as minhas redes sociais, né, para quem quer saber, @diversidade com Matheus, Matheus com TH. E a minha consultoria, que trabalha com essa temática voltada para as organizações, também para projetos, enfim, é Conexão Diversa, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Perfeito. Gratidão, Matheus. Eu que agradeço. E assim a gente encerra mais uma Essência e Prosperidade. Semana que vem estaremos juntos novamente. Até mais.